Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, me ajudam. Mas é só eu. Está virando perseguição de novo. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, não faz isso comigo. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, sem muita demora, porque senão não dá tempo. A pastora falou que tem que acabar rápido, viu? Abra a palavra do Senhor lá no livro de 1 João, capítulo de número 5, bem próximo de Apocalipse. Segundo elo da campanha Fé. Amém? Todos acharam? 1 João, capítulo de número 5, verso de número 4 e 5. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Pode se sentar. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, nós somos gratos a Deus por podermos estarmos aqui. E neste momento, Pai, pedimos que toda interferência maligna cesse, toda distração, todo trabalhar, Senhor, da rainha do céu. Nós repreendemos e anulamos no nome de Jesus. E que assim como o salmista Davi, Senhor, disse, que a nossa alma neste momento esteja cativa à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. É a máscara. É a máscara, né, pastor? Mas eu só escutei um amém, pastor. A máscara tampou a voz de todo mundo. Irmãos, nós estamos numa campanha chamada... Vocês estão comigo, né, irmãos? Me ajuda aí, para a gente entrar no raciocínio. A campanha é chamada? Fé. Então vamos entender primeiro o que é fé. Em Hebreus nos dá uma descrição do que é a fé cristã, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se creem, se acreditam que vão acontecer. Certo? E eu fui ver, gosto de pesquisar, fé no dicionário, ele tem 6 conotações. A primeira, religião. No catolicismo, a primeira das 3 virtudes teologais. Então, a primeira de 3 virtudes. Ainda no âmbito religioso, sistema de crenças religiosos, fé cristã. Você acreditar em Deus, acreditar em Jesus e outras pessoas e outras coisas. Confiança absoluta em alguém ou em algo. Crédito. Já ouviu aquela frase, um homem digno de fé? É uma pessoa que passa credibilidade. É uma pessoa que você confia. Aqui temos o Leandro, que é empresário. Né? Existem aquelas pessoas que se têm em diversas empresas cargos de confiança. Por quê? Porque são pessoas dignas de fé, de crédito. Quarto, asseveração, afirmação, comprovação de algum fato. Quando você testemunha, você está comprovando um fato. Quando você é curado e você testemunha, você está comprovando um fato. Isso é fé. Aleluia. Então, muitas vezes, quando a pastora fala, irmãos, nós temos que esvaziar o cestinho, temos que contar as bênçãos. Aleluia. Ah, mas eu vou lá para falar que eu ganhei uma carteira, uma camisa. Irmãos, isso é uma demonstração de
fé. Por quê? Porque você está expondo algo que aconteceu. E segundo o dicionário, isso também é fé. Quinto, compromisso assumido de ser fiel à palavra dada. Isso aqui nós vamos entrar depois, um pouquinho mais profundo. Mas, você já viu aquele negócio de palavra dada é palavra cumprida? Isso é uma característica de fé. Porque eu acho que nenhum de nós, não estou dizendo que eu sou perfeito, também falho, mas nenhum de nós gosta, quando a pessoa chega, não, vou fazer aquilo por você. No âmbito do casamento acontece muito isso, pastor? Nós vamos casar! E a noiva espera. Até que ela desiste de partir, não dá mais. Por quê? Porque a pessoa não cumpriu com a palavra. Aquilo que ela falou, que a pessoa depositou fé, ela não cumpriu. E o sexto, credibilidade que se deve ser dado ao documento, isso é no âmbito judicial, ao qual se firma, sessutando disso a própria veracidade do documento. Já viu quando você vai num cartório? Aquilo é um documento de fé entre ambas as partes. Porque se alguma delas tentar voltar atrás depois, tem ali o carimbo do cartório lá, do tabelião, no caso do casamento, do juiz de paz. Então tem algo que se firma, um compromisso de fé. Então nós vemos aqui, no âmbito natural, certo? A respeito da fé. Semana passada, a palavra que a pastora trouxe, ela trouxe em cima de Hebreus 11:1, do firme fundamento da fé cristã. E nós lemos aqui hoje que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, pessoas depressivas, elas perderam a esperança, elas já não têm mais fé no mundo. Pessoas ansiosas, está faltando fé. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Quando a pastora, 1h da manhã, da noite de hoje, pediu para trazer a palavra, eu falei, amém. Estava na oração, pastor. Estava trabalhando, estava orando, e eu falei, amém. E o que eu quero trazer com os irmãos é que a nossa fé, ela é provada a cada momento. A cada instante, a nossa fé é provada. Assim como no âmbito natural, como no âmbito espiritual. Porque no natural, como nós acabamos de ler, existem 6 situações a qual foi colocado. Você recebe uma palavra de uma pessoa que não se cumpre, que isso traz um transtorno para a sua vida, no caso que nem a gente estava falando ali, da questão do casamento, as noivas se frustram, ou vice-versa, de um contrato mal resolvido, de uma situação mal resolvida, e é assim com Deus. A nossa fé, ela é provada a cada momento, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero que vocês abram a palavra do Senhor comigo, sentado mesmo, da forma que você está, lá no livro de Marcos, capítulo de número 14, verso de número 38. Porque a nossa fé, irmãos, ela sofre, nós temos que nos precaver contra a fraqueza. Porque a fraqueza é um sintoma de falta de fé. Irmão, então você está dizendo que quando eu for... mas Paulo fala que quando eu sou fraco, eu sou forte. Calma, não é bem assim. Nós temos que se precaver na fraqueza, porque
Você já viu como uma pessoa quando pega anemia? Se ela não se tratar, se ela não se precaver contra a doença, o que acontece? Isso gera uma doença mais grave, pode levar até a óbito. E não é diferente na minha e na sua fé. Se nós não nos precavermos, a fé morre. Por que muitas pessoas se afastam dos caminhos do Senhor? Porque muitas pessoas perdem a esperança em Deus, no mundo e na vida, gera suicídio, depressão e tantas outras doenças. Porque elas não se precaviram, elas não se guardaram a ponto de que a sua fé prevalecesse. E lá em Marcos, capítulo de número 14, o verso de número 38, diz assim, vamos lá: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E o Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Irmão, quando nós não nos precavemos, quando nós não ficamos atentos ao que está acontecendo, a nossa fé, a âmbito espiritual, nós estamos propícios, nós estamos tendenciosos a cair, a deixar a fé morrer. E isso é muito perigoso. E aqui nós lemos a palavra orai, vigiai. Irmãos, orar, vigiar é prevenção. Por que muitos comércios hoje instalam câmeras? É uma prevenção. Vai impedir o bandido de entrar? Não. Mas já assusta um pouco. Se ele chegar numa casa que tem câmera, que tem o sistema de alarme, e do lado tiver uma que não tem, qual que ele vai entrar? Só se ele for muito bobo. Porque ele sabe que vai disparar a sirene, sabe que a câmera está filmando e lá do lado não. Então nós temos que nos precaver. E lá em Lucas, capítulo de número 22, ainda em cima dessa prevenção que nós temos que ter contra a fraqueza, Lucas capítulo de número 22, o verso de número 40, disse assim: esse momento, irmãos, era o momento de Jesus no Getsêmani, que ele levou 3 discípulos consigo para orar no monte. E Jesus, então, diz assim lá no verso de número 40, de Lucas, capítulo de número 22. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, e isso é intrigante, no mínimo intrigante. Os caras estavam com Jesus no monte. Jesus fala: cara, ora, porque se você não orar, você vai cair em tentação. No monte com Jesus. Jesus falando: ó, se previna, porque senão você vai cair em tentação. Irmãos, e isso às vezes dá um nó na cabeça da gente que tenta pesquisar, que tenta estudar. De que forma eles iam cair em tentação estando com Jesus no monte? De que forma? E lá no verso de número 46, fala que Jesus chega, Jesus vai, se retira para o monte para orar deles. A Bíblia relata que Jesus ficou em torno de 1 hora e retorna. Aí Jesus retorna: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Os caras estavam com Jesus no monte, foram para orar. Jesus pede para os abençoados orarem. Jesus fica 1 hora. Quando Jesus volta, os caras estão dormindo. Já viu a pessoa que sofre de insônia? É pegar a Bíblia e começar a ler. Sara na hora. Acontece isso só comigo? Não. Não minta, irmão. Mentira de Deus. Já aconteceu comigo várias vezes. Estou aqui para ser hipócrita.
Esse ele levanta e fala, vou ler a Bíblia agora, vou pegar, vou ler uns 4 capítulos. Dá 3 versículos, já está pegando os trechos no rio. E nós vemos isso, irmãos, nos discípulos. E Jesus alertando, fique atento, ore, para que vocês não venham cair em tentação, porque a nossa fé ela é posta à prova a todo o momento. É verdade, Jesus. Irmãos, não está nas minhas anotações, mas eu vou fazer questão de falar aqui. Os discípulos estavam com Jesus no barco, eu já trouxe uma mensagem a esse respeito lá no Colbert. E a tempestade veio. E eles tinham recém visto Jesus acalmar uma tempestade. Eles tinham visto Jesus dar ordem ao tempo, à tempestade. Viram que o mar se acalmou e ainda falaram, indagaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Alguns capítulos para frente, no capítulo de número 14, se não me engano, de Mateus, Jesus está dormindo no barco e sobrevém sobre o barco uma grande tempestade. O que eles fizeram? Por acordar Jesus, os abençoados. Irmãos, levando para o âmbito natural da coisa, quem estava no barco? Pedro. Pedro era o quê? Pescador. Homem conhecido de situações adversas no mar. Antes de ele conhecer Jesus, ele não enfrentou a tempestade? Enfrentou. Mas antes de Jesus, ele estava prevenido. Ele sabia que se ele fosse para o mar e a tempestade se levantasse, ele ia ter que dar o jeito dele para sair vivo. Mas quando Jesus estava no barco, ele relaxou. Vamos acordar Jesus, que ele acalmou daquela outra vez, ele acalma de novo. O único versículo que cita que Jesus estava dormindo, os caras vão lá e acordam. Não que Jesus não dormiu, irmão, não entenda mal, mas é o único versículo na Bíblia que relata que Jesus estava dormindo. E os camaradas vão lá e acordam. Porque não estavam prevenidos. Tinham conhecimento? Sim. Porque grande parte da embarcação era pesqueira. Era de pescador. Mas no momento da comodidade, que a fé foi posta à prova, se esqueceram. Então que nós não venhamos a cair nesse mesmo erro. Está passando a hora, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o 2. Irmãos, Deus, Ele sempre dá um escape na tentação. E nós vamos ver isso lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10. Estou correndo aqui, não vai ficar apavorado. Coríntios 10, verso de número 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixa tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Irmão, um grande problema nosso é que por nós não exercermos o primeiro, de precaver, de se prevenir, quando vem a provação, quando vem a tentação, nós achamos que Deus nos abandonou. Ah, pastor, mas fulano me largou, ciclano me largou, eu perdi o emprego. A irmã Lu testemunhou e ela não foi embora. Eu murmurei, eu reclamei, eu isso. Por quê? Porque veio uma adversidade. Veio uma adversidade. E é do ser humano isso. Isso é do ser humano. Os camaradas saíram do Egito. Comiam cebola. Misericórdia. Imagina esse povo conversando um perto do outro. Com a máscara ia também, né? Mas naquela época
manda maná do céu. Deus manda maná, pão do céu. Os caras reclamam de sede. Tomava água suja no Egito. Deus vai lá e dá água alcalina, da rocha. Aleluia. Os camaradas. Reclama que não tem carne. Comia cebola e estava reclamando que não tinha carne. E ainda fala que Deus tivesse deixado a gente no Egito porque lá tínhamos as cebolas. Dá para entender uns caras desses, irmão? Os caras estão comendo maná do céu, estão bebendo água alcalina, porque a água da rocha tem minerais. Aí reclama que não tem carne e que queria continuar comendo cebola. De Deus queria carne, mas lá no Egito podia ser cebola. Então é fácil tirar você do Egito. O duro é tirar o Egito de dentro de você. Sair do Egito foi fácil. Moisés abriu lá, ergueu o braço, o marzão abriu, passou. Já era, foi. Matou todo mundo lá do exército do faraó, acabou. Ninguém persegue mais a gente. Mas o Egito não tinha saído daqui. Tanto é que a murmuração, irmão, e Moisés nem entrou na terra prometida por causa disso. Porque o povo murmurava, Moisés ia lá e defendia o povo. Cada um do seu chamado, né, irmão? Se fosse eu para armar, tá mesmo, Deus. Mas igual Elias, desce fogo do céu, Senhor, já queima tudo uma vez para não entrar rápido. Cada um. Se fosse o pastor Carlinhos, ia fazer igual Moisés. Cada um tem seu chamado. Então, irmãos, Deus ele sempre nos dá os escapes. Quando Deus deu a palavra de saída do Egito, ele enviou Moisés. Moisés falou que não sabia falar. Irmão, isso também me intriga. O cara foi criado no palácio, foi criado como príncipe, estudado no Egito. Quando Deus chama, ai Senhor, eu não sei falar. Que desculpa a gente tem dado, irmãos, para Deus a respeito da nossa fé? Irmão, pai, eu não vou na igreja orar com o pastor Carlinhos, não, porque é 10 horas, é muito tarde. Eu não vou subir um monte, porque é subir. Tem barro, vai escorregar nas pedrinhas, nas folhas. Queridos, fé é você acreditar. E a palavra diz que nós vencemos o mundo através da nossa fé. Aleluia. E aí, querido, você tem que começar a medir como que está a sua fé. Eu não posso fazer isso por você, o pastor Carlinhos não pode fazer isso por você. Isso é algo entre você e Deus. Mas existem coisas que você pode fazer que podem mostrar para você como está a sua fé. Como você está passando por essa crise? Você está vigiando? Você está orando? Você está buscando? Você está se precavendo? Você tem a consciência que junto com a tentação vem o escape? Vou citar a Mogi. Ela falou aqui do neném. Qual foi a primeira coisa que ela lembrou? Os pastores. Oração. Escape. Aleluia. Está entendendo? Deus, ele manda. A prova vem, a tentação vem, mas o escape já está ali. É você que não está identificando, porque você não está se precavendo. É diferente. O escape já está lá. Grande Deus, eu creio. O escape já está ali na sua frente. Mas como você não se precaveu, você não está enxergando. Louvado seja Deus. Queridos, antes de nós entrarmos no terceiro e último, ainda tem mais um minutinho, como sempre eu passo um pouquinho. Vou voltar a falar para vocês do quinto do dicionário, que diz assim: compromisso assumido de ser fiel à palavra dada.
fé. Compromisso assumido de ser fiel à palavra. Querido, quem mais tem fé é Deus. Olha o tanto de palavra que Ele deixou para mim e para você aqui. E aqui diz que é o compromisso dele assumido de ser fiel à palavra. Por isso que nós vamos ver que a palavra diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que diz. Aleluia. E se Ele deixou na palavra dele, irmão, que você é vencedor, você é. Aleluia. Se Ele deixou escrito na palavra, não importa as circunstâncias que sobrevenham sobre a sua vida, em Jesus você é mais do que vencedor. O maior interessado na sua vitória é Deus. Porque Ele depositou a fé dele em você. Aleluia. Maravilha. Quando ninguém via nada de bom em você, Ele via. Oh, glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Quando ninguém via esperança para a sua causa, Ele via. Glória a Deus. Bom, aleluia. Quando as pessoas olhavam para você e falavam, não vai dar certo, Ele olhava e falava assim, eu disse que vai. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. As circunstâncias e situações do mundo não mudam quem é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode mudar quem é você, Verdade. mas quem é Deus não. Aleluia. E Ele tem um compromisso fiel com a palavra dele. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, Bendito. para de seja Deus. mimimi, Aleluia. para de frescurinha, de desculpinha, porque o teu Deus, Ele é sim poderoso. Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que faz milagres, Ele é um Deus que ressuscita mortos, Ele é um Deus que abre portas onde não tem portas. Ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente, diz a palavra do Senhor, lá no livro de Hebreus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Então não adianta, irmãos, você ficar inventando desculpa, mas a minha fé foi abalada porque aconteceu isso na minha vida. Deus. Salmista Davi diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, Glória a Deus. que não se abalam, mas permanecem para Glória sempre. a Deus. Maravilha, Jesus. Queridos, quando Davi escreveu isso, não existiam bombas, não existiam aviões, não existiam a tecnologia de guerra que existe hoje. O Monte de Sião, ele fica localizado aonde? Israel? Terra de conflito? Os montes estão lá ainda ou não? Porque o Deus que fez a promessa. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tem guerras e guerras sobre Israel, porque todo mundo tenta derrotar Israel. Nunca ninguém consegue. A Palestina, uma vez entrevistada por repórteres, falou assim: cara, mas o exército de vocês é maior. Vocês têm mísseis e cara, vocês não têm noção do que o Deus de Israel faz. A gente solta mísseis e é como se os anjos pegassem no céu e os mísseis explodissem. Aleluia. Porque Deus, Ele é Deus, querido. Aleluia, Jesus. O mesmo Deus que segurou a arma para o rapaz atirar na minha cabeça quando eu era do mundo do tráfico, é o mesmo Deus que vai mudar uma situação. Glória a Deus. O mesmo Deus que segura as bombas para não atingir o povo de Israel, é o mesmo Deus da sua vida, ou não? Amém. Aleluia. Aleluia. Aí vem aquela ponto de interrogação: a sua fé está em Deus? Não está no ser humano? No teu esposo, na tua esposa, no pastor, na pastora, no obreiro, no ciclano, no fulano, no beltrano. Irmão, eu posso ser criticado quanto for, irmãos,
Mas é uma coisa que eu carrego comigo, já falei com minha pastora, já falei com o pastor, já falei com minha esposa. O coronavírus, para mim, foi o maior identificador de fé cristã que aconteceu na nação. Porque antigamente, as pessoas, culto de cura, libertação, cancelaram os cultos de cura. Passei em frente a uma igreja, que estava lá na igreja, quinta-feira da cura. Aí no portão estava para quem assim, pastor? Culto cancelado devido ao Covid-19. Ô irmão, o negócio é esse, pastor? Tem como explicar isso? Aí, querido, eu até postei esses tempos atrás no status do meu WhatsApp uma frase que veio ao meu coração quando eu vi essa situação. Querido, se nem você acredita no Deus que você prega, quem dirá os outros? Fica difícil de você convencer alguém que seu Deus é poderoso, se nem você acredita nisso. Para finalizar, o terceiro ponto que eu coloquei aqui, a confiança é o indicador da nossa fé. Abre lá em Salmo 44. Salmo 44, verso de número 6, diz assim: pois eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada me salvará, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo o dia, e louvamos o seu nome eternamente. Queridos, o salmista aqui, ele deixa bem claro: o meu exército não pode me salvar, o meu arco não pode me salvar, a minha espada, as minhas armas da época não podem me salvar. Você pode ter o exército dos Estados Unidos ao seu lado, que hoje é considerado o melhor exército do mundo. Ele não pode fazer nada por você. Vamos abrir também lá em Hebreus 13. Grande é o Senhor, grande é o teu nome. Aleluia. Hebreus 13, queridos, 5 e 6, diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que pode me fazer o homem. Amém. Glória a Deus. Queridos, sem confiança em Deus, a confiança é o medidor da sua fé. Primeiro, você tem que se precaver. O que a Bíblia diz? Orai. Jesus chegou nos discípulos e falou: orai. Aí Jesus volta, os caras estão dormindo. O que vocês estão fazendo dormindo? Acorda, vai orar. E esse é um mal de todo cristão. Falo de todo no geral, porque normalmente é assim. Quando tudo vai bem, a oração é de 5 minutos. Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, abençoa a minha família. Em nome de Jesus, amém. Vou para a glória. Mas quando está na prova, é 2 horas reclamando com o Senhor. Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que não sei o quê? E Jesus, ele vem nos ensinando: ora, vigia, ora, desperta, acorda. A necessidade de nós
estarmos acordados. Aleluia. Onde a pastora Ediane, lá no Cordélia, pregou sobre o vaso, sobre Jeremias descer na casa do oleiro. Querido, isso é um negócio tremendo. Porque você descer na casa do oleiro, para se construir um vaso, existem vários processos. E Jeremias, se ele não tivesse fé, ele não teria descido na casa do oleiro. E muitas vezes, queridos, nós estamos passando pelo processo de limpeza do barro, de tirar as pedrinhas do barro, porque senão a hora que colocar no fogo as pedrinhas estouram e estragam o vaso. E a nossa confiança, muitas vezes, ela se dá nas nossas forças, ela se dá na nossa inteligência, nos nossos diplomas, na nossa capacidade, no nosso trabalho, na nossa esposa, no nosso esposo. E nós deixamos de confiar naquele que realmente pode fazer algo por mim e por você. Queridos, a confiança em Deus, ela vai mostrar, não para mim, não para o pastor, vai mostrar para você. Porque a confiança em Deus, ela vai mostrar para você que Deus ainda é Deus. E vai servir de testemunho para outros, para que eles creiam nesse mesmo Deus que você. Perante essa pandemia, olha o pastor Carlos aqui agora. Só é pandemia porque não é palmeirense, né? Porque se fosse palmeirense, não seria pandemia, porque não é mundial, né? Brincadeira, tá? A gente anda demais com o pastor Carlos aí e acaba fazendo isso aí, né? Mas irmãos, isso é um indicador da nossa fé. Isso tem nos provado. Pessoas que outrora pregavam a palavra do Senhor, dizendo: Deus cura, Deus faz milagre. Hoje não sai de dentro de casa. Então, nós temos fé para vencer, como nós lemos lá em 1 João. E o que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. Ou nós temos fé para vencer, ou nós vamos viver uma vida medíocre, medrosa, por onde quer que andarmos. Ou você tem fé para abandonar as coisas da carne, como a Bíblia diz, ou você não tem. Para Deus não existe meio termo. Ou a balança está para cima ou para baixo. Ela não fica empatada, não. Então, ou nós cremos ou nós não cremos. A verdade é essa. Ou você vai começar a praticar, a se prevenir, a se precaver, para não cair quando a sua fé for provada. Ou amanhã ou depois misericórdia pela palavra, ou amanhã ou depois eu vou encontrar você aí num beco aí, precisando ouvir a palavra de Deus novamente. Ou pior, você vai passar a vida inteira dentro da igreja, vai chegar perante Jesus e Jesus falar: apartai-vos de mim porque eu não os conheço. Porque a Bíblia diz que sem fé ninguém verá Deus. Está entendendo a gravidade do negócio de você oscilar? De você ficar nessa de: hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Ou você tem fé ou você não tem. Ou você vigia, ora, pratica a oração, o jejum, a leitura da palavra, para que a sua fé se aumente. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
ou você se dedica nisso? Você conhece alguém que não está saindo de casa? Quando sai, o cara leva um galão de gel para tomar banho, né, de álcool em gel. Conhece alguém assim? Já carrega umas 10 máscaras no bolso. Porque tem que trocar de 2 em 2 horas. Segundo o que dizem, né? Queridos, a nossa fé é provada dia após dia. Cabe a nós, fazermos o que a palavra nos orienta. De nos prevenir, nos precaver, orar, buscar. E o principal de tudo, confiar em Deus. Amém? 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 Glória a Deus. Agora eu descobri como que faz os irmãos falar amém, pastor. Tem que gritar. Escolhe de pé. Ô pastor, se não for pedir demais, sabe aquele louvor a cada vez que a minha fé é provar? Vamos orar. Eu vou estar orando aqui enquanto o pastor ministra o louvor, vou estar orando aqui. E eu gostaria, querido, do fundo do meu coração, que você guardasse a palavra de Deus no seu coração. Não é a palavra do pastor Everton, não é a palavra do pastor Carlinhos, da pastora Maria. Porque o que vai acrescentar fé no seu coração no momento de dificuldade não é o pastor Carlinhos, não é o pastor Everton, é a palavra de Deus. E é por isso que o salmista Davi, ele fala que nós devemos guardar a palavra do Senhor nas tábuas do nosso coração. Porque ali, queridos, ninguém pode tirar. Fecha os teus olhos por um momento, enquanto o pastor ministra a canção. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Se as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti, minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Cada dia vou viver no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, meu Deus e Pai, nós somos gratos a Deus por esta noite, porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai, para acrescentar a nossa fé, para acrescentar, Senhor, o conhecimento, a sabedoria, para ouvirmos, ó Deus, os testemunhos, ó Deus, que aqui foram falados, para, Senhor, que a nossa alma se regozije na Tua presença. Por isso, Papai eterno, Papai amado, Ramandecô, para que a nossa fé, Senhor, não desfaleça, para que a nossa fé, Senhor, não morra, para que a nossa fé, Senhor, não caia, Pai, no abismo, ó Deus,
permanecer, Pai, na tua presença, para que nós venhamos permanecer, Senhor, na tua graça. Pai, se porventura, Senhor, no nosso meio há alguém, ó Deus, desfalecido em sua fé, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu profetizo, Senhor, a fé, Senhor, sobrenatural sobre essa pessoa. Pai, fé para mover, Deus, o sobrenatural, para mover o teu coração em prol dela. Fé, Deus, para vencer as adversidades, para vencer, Senhor, as dificuldades, para resistir, ó Deus, em meio, Senhor, a tantas lutas, a tantas dificuldades. Quando tudo diz o contrário, a tua palavra diz que nós vamos conseguir, a tua palavra diz que nós vamos vencer através da nossa fé. Por isso, papai, se alguém desfalecido em nosso meio, a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que ressuscita. Então, se há uma fé, Senhor, enferma, se há uma fé, Senhor, definhando, se há uma fé aqui nesta noite ou em casa que está morrendo, ó Deus, por causa da situação, Senhor, eu decreto, eu profetizo a restauração, a ressuscitação, em nome de Jesus. Pai eterno, Pai amado, eu te louvo, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui nesta noite. Te louvo, Senhor, pela vida das pessoas que estão nos assistindo em suas casas. Senhor, e que esta palavra, ela produza, Pai, o efeito para o qual o Senhor a lançou nesta noite. Que assim, Senhor, como uma flecha lançada, ela alcance o seu objetivo, o seu alvo. Que ela entre, Senhor, no nosso coração e vá, Senhor, nas profundezas onde se faz, Senhor, divisão entre a alma e o espírito, e ali fique gravada em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu agradeço a tua vontade em nome de Jesus.